2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Como os que estão aqui são muito bons de Bíblia, já encontraram com certeza, e os que estão em casa são melhores, né? Se não forem melhores, então vão ter a noite toda para procurar, porque vai ficar aí gravada a referência. Depois do culto você vai lá e procura. 2 Timóteo 3, 16 e 17 dizem assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu vou reler para você acompanhar, independente da versão que você tem em suas mãos. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Como somos gratos pelo privilégio de lermos a Tua palavra, mas nós suplicamos que na autoridade do nome de Jesus, o Teu Espírito, o autor desta palavra, Ele mesmo coloque em nossos corações, que Ele explique aos nossos corações aquilo que está dentro do Teu coração, pois para a glória e honra do Teu nome é que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Hoje, em nosso meio evangélico, hoje é comemorado o Dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. E hoje eu quero pensar rapidamente com os irmãos. Os momentos que passamos aqui não vai dar para esgotar, para falar de uma forma mais aprofundada sobre o que esse livro representa na vida do cristão, mas eu quero por alguns instantes, juntamente com você, pensar em Bíblia, a inerrante palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mesma se afirma como sendo a palavra inspirada por Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz que toda escritura divinamente inspirada, ou toda escritura inspirada pelo próprio Deus, ela é proveitosa, e ele dá algumas áreas específicas para as quais nós precisamos atentar. Ele diz que a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. É interessante que Deus utilizou em toda a trajetória, durante todo o tempo que Deus inspirou homens para escrever a Bíblia, Deus usou de pessoas eloquentes, pessoas com um QI elevado, pessoas gabaritadas, pessoas com um nível de cultura elevado, bem como também pessoas simples, pessoas do povão, pessoas semi-analfabetas, pessoas de todas as esferas possíveis, pessoas que estavam dentro de palácios e pessoas que estavam debaixo de choupanas, pessoas que nasceram em berço de ouro, como também pessoas que nasceram nos lugares mais simples, tal qual Jesus em uma simples manjedoura. Deus utilizou homens, Deus utilizou durante aproximadamente 1600 anos, Deus utilizou pessoas para escrever, para relatar a vontade de Deus, para expressar o desejo de Deus, não só no tempo em que a Bíblia fora escrita, mas nos dias atuais e nos dias futuros, para que tudo isso possa servir como que de bússola, como que de orientador, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Seja instruído para toda a boa obra. E é por isso que a palavra de Deus, ela pode, deve e precisa ser utilizada por cada um de nós como a única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática.
A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia revela o próprio Deus. Eu tenho dito aqui que palavras são pedaços da nossa alma. Palavras são pedaços do nosso ser. Palavras são pedaços do nosso ego que compartilhamos com outras pessoas. Como que as pessoas sabem quem somos, se não depois que falamos alguma coisa, se não depois que agimos debaixo de determinados conceitos? Portanto, a palavra, ela sempre estará condicionando o nosso estilo de vida. E a palavra de Deus, portanto, revela o próprio Deus. A palavra de Deus revela particularidades de Deus reveladas ao homem, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, para que o servo de Deus, para que a pessoa que conhece ou vier a conhecer a palavra de Deus, seja aperfeiçoado e perfeitamente instruído para cumprir toda a boa obra. Deus utilizou-se de pessoas cultas, mas Deus utilizou-se de pessoas simples, homens que pegavam no arado, homens que iam ao mar buscar o peixe, homens que iam aos lugares de debates intelectuais, homens que estavam em todas as esferas possíveis, mostrando com isso que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Deus não gosta mais de um do que do outro. Deus não se afeiçoa mais de uma pessoa que de uma outra pessoa, mais de um filho que de outro filho. E portanto, na inerrância da sua palavra, na certeza de que tudo quanto for escrito é inspirado por Deus, Deus deseja assim salvar tanto aqueles da mais alta intelectualidade possível, como aqueles que também, ainda que analfabetos, através da fé, através da palavra ouvida, eles possam e tenham a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho da palavra, porque a palavra é o poder de Deus. A Bíblia, ela é divinamente inspirada, porque ela é pedagógica, ela instrui, ela visa um futuro melhor. Por que é que nós estudamos? Por que é que colocamos os nossos filhos nas escolas? Por que nos graduamos? Por que fazemos faculdades? Por que nos especializamos em várias áreas do conhecimento científico ou em áreas práticas do conhecimento da vida? Porque nós sempre aspiramos por um amanhã melhor, sempre queremos ver e conviver com dias melhores. Aspiramos sempre uma melhora contundente, uma melhora que seja justificável por todo o esforço que nós empreendemos, a que chamamos de vida. A palavra do Senhor mostra que ela é pedagógica. Diz a palavra de Deus que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Ensinar. A palavra de Deus ensina. E Deus ensina através do seu Santo Espírito, aquele a quem Jesus se referiu como sendo o consolador das nossas almas. Ele nos ensina, ele fala aos nossos corações. Você já percebeu que quando você lê uma determinada passagem da palavra de Deus, dias depois ou em situações diferenciadas, quando você lê, você interpreta de uma forma diferente, você tira uma outra lição? E às vezes você diz: eu já li diversas vezes esse texto e eu nunca visualizei esse texto por este ângulo. Porque a palavra de Deus, ela é pedagógica. Deus não se limita ao que está escrito, mas Deus pega o que está escrito e aplica no interior do homem, aplica ao coração do homem, faz com que o homem comece a descobrir lições práticas na presença do Senhor.
Ela é divinamente inspirada porque ela condena o erro, ela combate o pecado, ela é proveitosa para redarguir, para corrigir o erro, para não aceitar o erro. A palavra de Deus não coaduna com o erro, a palavra de Deus não aceita o pecado, porém, isso faz toda a diferença. Deus não repudia aquele que comete o pecado, Deus não repudia o pecador. Deus faz distinção severa, Deus faz uma separação incrível entre o agente e a ação. A palavra de Deus diz que Deus repudia o pecado, mas Deus ama o pecador. A palavra de Deus, portanto, ela é divinamente inspirada para dizer ao ser humano, para dizer ao homem de Deus, para dizer à pessoa que conhece essa palavra, quando essa pessoa está em erro. Você já percebeu que quando você está em pecado, quando você está fazendo alguma coisa que não é lícito, ou alguma coisa que não glorifica a Deus, todas as vezes que você abre a palavra de Deus, parece que vem algo como que para chicotear as suas costas. Você liga a televisão, você participa de um culto, através das transmissões. Hoje você tem uma variedade incrível dentro da sua possibilidade. Você começa a ouvir pastores e pastores, pregadores e pregadores, e quando você está cometendo determinado erro, parece que todos falam diretamente para você. Por vezes, e não são poucas as vezes, que nós pastores somos pegos como que de surpresa por alguém que depois do culto geralmente pergunta: alguém falou da minha vida para o senhor? Antigamente eu dizia: não, ninguém me falou. Hoje eu digo: sim, alguém me falou. Só que quem me falou foi o Espírito Santo. Ele não me contou qual é o seu pecado, mas ele disse que você precisava ouvir essa palavra hoje, e ele mandou que eu pregasse isso hoje, exatamente para que você corrija o seu erro. O erro praticado, Deus condena o seu erro, mas Ele não condena você, desde que, ao confessar o seu erro, você se arrependa. A palavra de Deus é a regra de fé e prática, é a única regra de fé e prática, e que leva o homem, mesmo quando esse homem tropeça, quando este homem erra, quando esse homem peca, a palavra de Deus instrui esse homem, no sentido de que ele tem uma nova chance, de que ele pode recuperar-se na presença do Senhor, quando ele confessa o seu pecado e deixa. João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus é tão perfeito, a palavra de Deus é tão perfeita, que Ele mesmo diz: olha, eu escrevi isso aqui, eu inspirei isso aqui, para que vocês não pequem, porque eu não tenho prazer no pecado. Se contudo alguém pecar, eu já providenciei, sabendo das limitações de vocês, eu já providenciei alguém a quem eu estou chamando de advogado junto ao Pai, aquele que intercede por vocês, Jesus Cristo, o justo. Aquele que se apresenta diante de Deus sem nenhum pecado, aquele que chega diante de Deus com todo o mérito, aquele que faz com que a palavra de Deus, divinamente inspirada, nos mostre que essa palavra também é corretora das nossas faltas. Hoje vivemos num mundo digitalizado. Você começa a escrever uma mensagem e no seu aparelho, por vezes você percebe que você escreve uma coisa e quando você envia, vai uma outra coisa, vai uma outra palavra. Porque existe um chamado corretor de texto. E por vezes, quando você erra apenas ortograficamente, então aquele corretor, ele faz com que a palavra vá certa, mas por vezes você escreve uma determinada coisa e o corretor manda uma palavra totalmente diferenciada, e muda todo o contexto, e muda toda a história, e muda toda a apresentação.
Não acontece assim com a palavra de Deus. Ela é corretora não das palavras, mas ela é corretora das nossas falhas. Significa que Deus nos leva a ressignificar as nossas vidas. Por isso que nós não podemos nem devemos dizer que somos imprestáveis, ou que nós não temos, que não existe mais jeito para as nossas vidas. Já ouvi muito de pessoas dizerem: para mim não tem mais jeito, está selado, eu cheguei no fundo do poço, não sei mais o que fazer. A palavra de Deus, segundo a própria Escritura, ela revela que as misericórdias do Senhor se renovam de dia em dia. Cada dia, diz a palavra de Deus, é a demonstração diferente da misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam todos os dias. É grande o mistério de sabermos que, apesar de limitados, apesar de pecadores, apesar de pessoas cheias de defeitos, resolveu Deus, pela sua graça, pela sua grandeza, resolveu Deus nos amar. E amar acima de todas as coisas. Dificilmente alguém morreria por alguém que é bom. Dificilmente alguém morreria por alguém que é bom. Mas é certo que alguns morreriam por alguns que são bons. Mas o certo é que ninguém morreria por aquele que é indigesto à sociedade, por aquele que é refutável, aquele que é tido como mau, aquele que é tido como persona non grata, aquele que é tido como alguém que serve de refúgio à sociedade, alguém que amedronta a sociedade, alguém que ataca a sociedade, alguém que fere os parâmetros sociais. Seria impossível alguém morrer por alguém que chamaríamos de injusto. Mas a palavra do Senhor diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Significa que Deus, se podemos usar essa palavra para Deus, Deus apostou todas as coisas em você. Deus apostou todas as coisas em mim. Mais de 2000 anos antes de nascermos, Deus já havia preparado o remédio para o nosso pecado. Deus já havia, através da cruz, condenado o nosso pecado. Deus já havia rasgado a cédula que nos incriminava diante do seu trono, diante da sua santidade. Deus, através da sua palavra, Deus, através da prática do seu amor para conosco, Ele já havia providenciado restauração para as nossas vidas, faltando ou mediante a nossa confissão de fé na sua palavra. Hoje a palavra das pessoas, para algumas pessoas, já não vale tanto. Para a lei vale o que está no papel. Você faz um contrato, vale o que está no papel. O que estiver redigido no papel, é isso que um juiz vai dizer que vai valer. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que nós somos as cartas vivas, escritas não com tinta, mas escritas com o sangue do Cordeiro. Escritas, vale o que está escrito. E o que está escrito no livro da vida, está escrito o nome de todo aquele que pela fé, através do recebimento da palavra de Deus, resolveu confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, se submeter à sua vontade, deixar que o Espírito Santo comece a administrar a sua vida, comece a transformar o seu caráter, comece a mudar os seus passos, comece a mostrar a você aquilo que agrada a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e ela é divinamente inspirada, porque ela traz um justo proveito. A Bíblia traz um justo proveito. A palavra do Senhor diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça.
a base da palavra de Deus é a justiça divina. É por isso que nós não entendemos porque algumas pessoas, ao nosso bel prazer, diante da nossa crítica, algumas pessoas boas morrem. E pessoas que julgamos serem hostis, parecem que são eternizadas aqui na terra. Parece até que as pessoas que são voltadas para o mal, parece que elas têm como que uma proteção extra. Parece que são intocáveis, parece que não morrem. E quantas vezes as pessoas perguntam por que as pessoas boas morrem? Porque a palavra de Deus, ela também atesta que a vida aqui na terra é apenas uma passagem. Ela atesta através do próprio Senhor Jesus, através dos seus ensinos. Ele disse: eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar onde ninguém peca, onde só existirão pessoas, depois que entrarem, pessoas boas. Depois que entrarem, serão sim pessoas justificadas, lavadas, transformadas, pessoas corretas, pessoas que não mais pecarão, pessoas que não mais chorarão as suas dores, pessoas que não terão mais problemas. Eu vou preparar este lugar. Mas enquanto estivermos aqui, nos seus ensinos, Jesus deixou que no mundo passaríamos por aflições. E quando perguntamos por que as pessoas boas também morrem, podemos olhar para a cruz do Calvário e aí teremos a resposta exata. Podemos olhar para a cruz do Calvário e podemos ver alguém que, baseado na justiça divina, Deus é justo. Deus não ignorou o nosso pecado, Deus puniu severamente o nosso pecado. É por isso que a palavra de Deus, ela é inerrante, porque Deus não tem dois pesos e duas medidas. E a palavra de Deus mostrou que quando o homem pecou, quando o primeiro casal apostatou da sua comunhão com Deus, do seu relacionamento estreito com Deus, quando o homem e a mulher caíram em pecado, ali eles quebraram com Deus o vínculo que eles tinham de plenitude. E Deus prometeu ali que todo pecado seria castigado. E a base da justiça divina é que Deus olhou para a humanidade e percebeu que eu e você não teríamos vida suficiente, capacidade suficiente, não teríamos nada que pudéssemos apresentar a Ele em prol do nosso pecado, para resgatar o nosso pecado. E quando Ele percebeu que todos nós éramos indignos, Ele pegou o único que é digno, Ele pegou o único que é imaculado, o único sem pecado, e castigou nele todos os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que por conta da justiça divina, para não simplesmente esquecer o pecado, Deus fez do seu Filho maldição em nosso lugar. Por que as pessoas boas morrem? Porque Jesus também morreu. E nenhuma das pessoas boas que morreram ou que estão vivas são melhores, ou nenhuma é melhor do que Jesus. Só que a vida que Jesus prometeu não é simplesmente essa aqui de 70, 80, 90, 30, 20, 100 anos, mas é uma vida ilimitada, é uma vida semelhante à vida de Deus. É uma vida sem choro, é uma vida sem lamentos, sem prantos, é uma vida sem Covid, é uma vida sem máscaras, é uma vida sem restrições, é uma vida totalmente plena na presença do Senhor, é uma vida focada na justiça de Deus. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada porque ela revela o caráter de Deus. Deus é amor. Deus é amor. A justiça divina, Deus, por ser justo, não poderia ignorar o pecado, mas Deus é amor, e por ter criado o ser humano, Deus não iria matar o ser humano. Isso não é base para o que algumas pessoas acreditam. Deus não vai mandar nenhum dos seus filhos para o inferno. De fato, Deus não manda ninguém para o inferno.
Isso seria contraditório ao que diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A condição de Jesus ter morrido é para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E aqueles que irão para o inferno, aqueles que não serão salvos, quem está mandando essas pessoas para lá? É o próprio Deus? A palavra de Deus diz que não. Porque no mesmo capítulo 3 de João, a palavra do Senhor diz: aquele que crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. A condenação não é algo temporário, a condenação não é algo que está condicionado a se ou não no futuro. A condenação já é algo real. O ser humano, por nascer pecador, por se inclinar para o pecado, a Bíblia diz que todos pecaram e por isso nos afastamos da glória de Deus, nos afastamos da presença de Deus. Significa que agora existe uma barreira entre Deus e o homem, existe uma lacuna, existe um espaço que não temos condições de ultrapassá-lo. É por isso que Deus criou, através da cruz de Cristo, uma ponte, para que todo aquele que nele crê, através da cruz, através da graça, se reconcilie com Deus. Ou seja, para ser salvo, é preciso aceitar Jesus, declarar Jesus e viver na dependência de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para ser condenado não precisa fazer nada, não precisa tomar decisão nenhuma, que a Bíblia diz que quem não crê já está condenado. Mas alguns podem questionar: mas eu creio. Crer implica em obedecer. Crer não é apenas ter conhecimento. A palavra do Senhor diz através de Tiago: crês tu que há um só Deus? Faze muito bem. Porém, o diabo e os demônios creem e estremecem. Eles creem e respeitam, mas esse tipo de crença não modifica, esse tipo de crença não altera a sua condição diante de Deus. A crença que altera toda e qualquer convivência com Deus, de acordo com as Escrituras inspiradas por Deus, é a crença que nos leva a nos submeter à vontade do Senhor. É a crença que nos leva a declará-lo como Senhor e Salvador. É a crença que nos leva a termos somente Ele e diante dEle nenhum outro Deus, nenhum outro ser, nenhuma outra coisa que estejamos venerando. Porque diz a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas que a sua glória Ele não divide com ninguém. As Escrituras Sagradas, elas são inspiradas porque elas revelam a justificação do homem pela graça. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu estava pastoreando uma determinada igreja e um cidadão na cidade me procurou e ele conhecia a vida pregressa de alguns membros da igreja. E naturalmente, como a mente natural, a mente humana não consegue entender os planos de Deus, esse homem chegou para mim e disse assim: pastor, por que a igreja, principalmente a sua igreja, ele já achava que a igreja era minha, né? A sua igreja é feita de pessoas que não trazem o melhor currículo possível. São pessoas que já aprontaram na vida. São pessoas que estão queimadas na sociedade. São pessoas diante de quem elas não têm credibilidade nenhuma, porque já fizeram tudo o que podiam fazer e agora estão posando de santinhas. Como o Senhor me explica isso? E eu falei para esse cidadão, eu disse: olha, é verdade, a igreja está cheia de está cheia de ex-traficantes, ex-adúlteros, ex-tudo. Mas a igreja não tem lugar apenas para quem é ex. A igreja também tem lugar para quem é espião.
Tem pessoas que são espiãs, e a igreja tem lugar para você. A igreja tem lugar para aqueles que no presente não conhecem o que significa a graça de Deus. A igreja tem lugar pela palavra de Deus, porque quem transforma essas pessoas que já foram pessoas deploráveis na sociedade não é a denominação, não é o pastor, não são as doutrinas humanas, não são os regulamentos humanos, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é tão poderosa a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Ela é capaz de discernir os pensamentos, as intenções do coração. Sabe por que a igreja está cheia de pessoas que já aprontaram? Porque continua valendo a palavra de Deus. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que a igreja é cheia de pessoas que têm manchas no passado? Porque não se pode lavar aquilo que não está sujo. Só que tais pessoas, em algum momento, absorvendo o conhecimento da palavra de Deus, descobriram que os seus pecados, que as suas culpas, os seus sentimentos de culpa, a sua projeção para as coisas ruins, não teria um jeito de ser transformada, a não ser pelo poder do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Só que existem pessoas que ainda não absorveram esse conhecimento. São pessoas que ainda não percebem que o homem pode ser justificado pela graça. E não existe palavra melhor para entender a graça de Deus do que graça. Você já viu quando alguma coisa é de graça? Hoje nós usamos a nomenclatura 0800. Quando dizemos que é 0800, todo mundo entende que é de graça. Mas aquele 0800, alguém pagou para que seja de graça para você. Nós vamos ter um almoço comunitário, 0800. Alguém pagou aquele almoço para que fosse 0800 para alguém. A salvação é 0800 para você, porque alguém pagou o preço. E alguém pagou exatamente o que Deus exigiu. Alguém pagou sem nenhum centavo a mais, sem nenhum centavo a menos. Deus queria restaurar o homem, Deus queria poder conversar com o homem, trazendo ao homem a sua imagem e semelhança, aquela imagem e semelhança decaídas através do pecado, e ele só encontrou isso quando o seu único e suficiente filho, o seu unigênito, ele se predispôs a entregar a sua vida, pagando pelo pecado de toda a humanidade. A palavra de Deus, ela é inerrante, porque o alvo de Deus era o pecador. A palavra de Deus é inerrante, porque o alvo de Deus é trazer para si aqueles que não poderiam se reaproximar dele de modo próprio, de cunho próprio, aqueles que pelos próprios esforços jamais chegariam ao trono da presença de Deus. E sabe quais são essas pessoas? Todos pecaram. Alguns reconhecem, outros se sentem menos pecadores, mas são pecadores. A palavra de Deus, divinamente inspirada, ela tem um foco enriquecedor. A palavra de Deus, ela traz uma riqueza muito especial. Algumas pessoas têm feito uma mistureba muito grande e têm visto a palavra de Deus apenas como um foco enriquecedor, financeiramente falando, economicamente falando. Deus até pode e tem feito de alguns, na vida de alguns, Deus tem dado prosperidade, também financeira, e sem problema nenhum. Deus não tem problema em abençoar os seus filhos. Deus não tem nada em contrário que os seus filhos vivam bem.
Mas não é o projeto de Deus, não é o projeto de Deus apenas enriquecer naquilo que nos enche os olhos, naquilo que nos realiza plenamente aqui embaixo. O que é ser rico? Rico é todo aquele que se sente realizado com o que tem. Rico é todo aquele que se sente realizado com o que tem. Tem pessoas que são ricas porque tem um casebre, porque tem uma choupana, porque tem um barraco de plástico em meio a fedentina de lixos, e tem pessoas que não são ricas mesmo morando em palácios. A riqueza, ela não pode ser simplesmente comparada à condição socioeconômica. A riqueza é, antes de tudo, o complemento. A riqueza é, antes de tudo, a expressão da realização, a satisfação plena de alguém que se encontrou consigo em algum momento da vida. Tem pessoas que são felizes porque têm filhos, e às vezes não têm nem o que dar aos seus filhos, mas são felizes, se sentem ricas. Tem pessoas que têm muito para dar aos seus filhos, mas não se sentem realizadas, porque os seus filhos não lhes dão um feedback. Não existe amizade, não existe amor, não existe relacionamento entre eles. Quando a palavra de Deus mostra que ela tem um foco enriquecedor, é porque o próprio Jesus falou que a palavra de Deus aponta e concede tesouros eternos. Jesus disse assim: olha, vocês não devem juntar tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão, tudo consome, tudo mina, tudo leva. A roupa que você está vestindo, por mais cara que ela seja, ela está com você, ela não é sua. Ela está com você, você pagou por ela, ela está com você. Mas se você deixar no varal da sua casa e alguém levar, nunca mais você encontra. O carro que você tem, ele está com você, está no seu nome. Você paga o IPVA dele, você paga seguro dele, está tudo no seu nome, mas ele não é seu. Sabe por que você bota o seu carro no seguro? Porque você sabe que ele não é seu, que a qualquer momento alguém pode se tornar o novo dono do seu carro. A casa que você mora, ela não é sua, ela está com você. Até porque quando você partir, você não vai levar essa casa. Jesus disse: vocês devem juntar tesouros onde a traça, a ferrugem não consomem, não minam, onde os ladrões não roubam. E que tesouros são esses? Jesus está falando de vida plena. Jesus está falando de um relacionamento tão sério com Deus. E quando eu falo de seriedade com Deus, não significa ausência de sorriso. Tem pessoas que não gostam de sorrir porque dizem: eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa séria. Eu fico imaginando Jesus como aquele que sempre que sentava com os apóstolos, sempre tinha alguma coisa que eles sorriam entre eles. O sorriso, diz a palavra de Deus, diz as escrituras sagradas, aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. Jesus disse: vocês precisam trabalhar, juntar tesouros, não aqui, mas lá. Só que esses tesouros já são utilizados aqui, num relacionamento pleno com Deus, numa vida de satisfação plena com Deus. E satisfação plena não significa não passar por problemas, significa saber que todos os seus problemas, confiados a Deus, terão soluções de acordo com a vontade de Deus, que todas as suas orações serão respondidas de acordo com a vontade de Deus. Significa que mesmo quando as coisas não vão muito bem entre você e as pessoas da sua família, entre você e as pessoas da sua igreja, entre você e as pessoas do seu trabalho, da sua comunidade, do seu bairro, Deus pode reverter toda e qualquer situação. Uma pessoa rica, financeiramente falando, quando ela chega
todo mundo percebe pelo perfume que ela usa, pela roupa que ela usa, pelo carro em que ela anda. Não é assim que a gente avalia a pessoa que é rica? Mas os traficantes também andam em belos carros, roupas especiais e os perfumes mais caros do mundo. Que tipo de riqueza um traficante tem? E que tipo de riqueza um trabalhador tem? Qual é a diferença? O mesmo dinheiro compra as mesmas coisas. As mesmas posses levam o homem honesto e o homem desonesto a terem as mesmas coisas. A riqueza que Cristo dá diferencia. O traficante espiritual, ele não pode usufruir das bênçãos espirituais. O traficante espiritual, aquele que quer, através de atalhos, se achegar a Deus, há pessoas querendo comprar Deus, há pessoas que querem até mesmo entregar a Deus quantias exageradas para trazer o favor de Deus. O caráter de Deus é amor. Mas dentre os atributos de Deus, a Bíblia diz que Deus é justiça. Deus não se vende. Certa vez alguém disse que todo homem tem um preço, e de fato todo homem tem um preço. Todo homem tem um preço. E se o homem não se vender, é porque o preço que ofereceram a ele foi pequeno. Se o preço deste homem for valores morais e espirituais, o dinheiro não pode comprar. Você pode dar uma quantia exagerada de dinheiro para alguém que ama e respeita a vida, e essa pessoa não vai vender-se para matar uma outra pessoa por conta da quantia de dinheiro que você oferece. Qual é o preço da vida dessa pessoa? Qual é o preço dessa pessoa? Os valores intrínsecos, os valores inegociáveis, a sua vida moral, a sua vida espiritual, são valores eternos. Inevitavelmente todos nós havemos de morrer um dia, a menos que sejamos precedidos pela volta gloriosa de Cristo Jesus. Todos nós havemos de morrer um dia, a menos que Cristo volte. Depois que se morre, geralmente os parentes, a igreja, os amigos, começamos a pensar mais na pessoa e começamos a utilizar aquilo que nós chamamos de saudade. Aliás, a saudade, embora todos tenham esse sentimento, mas essa palavra saudade só existe no português. Nenhuma outra língua se refere à palavra saudade, se refere ao sentimento. Os outros vão dizer assim: eu sinto falta de você. Nós dizemos, nós sentimos saudade. Isso é uma palavra que na época da escravidão, quando os escravos chegavam aqui, a história diz que alguns ficavam sentados olhando para dentro do mar, com saudade da pátria mãe, e o sentimento de tristeza era tão profundo, que as pessoas definhavam, as pessoas morriam, porque não queriam comer, não queriam viver, porque queriam voltar, e eles denominaram esse sentimento de querer sair de uma determinada situação a uma impossibilidade de saudades. Quando morre alguém, a gente diz: sentimos saudade de fulano. Todos nós precisamos deixar um legado na vida. Se porventura você morresse hoje, o que você gostaria que escrevessem na sua lápide? Alguém escrevesse, qual seria o histórico abreviado que você gostaria que escrevessem no seu túmulo? Aqui jaz quem? Talvez apenas mais um? Com certeza não. Talvez você queria que colocassem aqui:
aqui jaz o melhor pai do mundo, aqui jaz a melhor mãe do mundo, aqui jaz o melhor cristão do mundo, aqui jaz a pessoa que mais me abençoou. Esse legado que nós precisamos deixar, que precisamos passar para outras gerações, ele se cumpre na palavra de Deus, quando nós focamos aquilo que nos enriquece. A palavra de Deus, ela empodera o homem fiel. Empoderamento é uma palavra muito utilizada nos dias atuais. Se traz muito essa palavra para mulheres empoderadas, homens empoderados. O homem e a mulher empoderados são aqueles que descobriram o verdadeiro tesouro em Cristo Jesus. Aqueles que, olhando para o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, descobrem quando ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, viver a palavra de Deus é o poder de Deus. Viver conduzido pela palavra de Deus é sim ser rico na palavra de Deus, é ser rico na orientação do poder do Espírito Santo de Deus, é estar totalmente dominado, totalmente entregue, totalmente rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo, é deixar que o Espírito se manifeste em nossas vidas, para que se cumpra a palavra de Deus em nossas vidas. Toda escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para instruir em justiça. Para concluir, somente um livro inspirado por Deus poderia ser tão atual. Somente um livro inspirado por Deus poderia ser tão atual. Eu me lembro que quando criança, quando eu comecei a estudar ciências, e toda a maioria aqui dos que estão em casa, nós aprendemos, decoramos os nomes de todos os planetas. Recentemente a ciência descobriu que Plutão não é planeta. Os livros, eles também são corrigidos de acordo com o conhecimento da época. Houve um tempo em que a ciência discutia a Terra como sendo uma tábua rasa. Havia pensadores que afirmavam que a Terra se sustentava sobre grandes animais, sustentavam todo o seu peso. Houve um momento em que a ciência começou a discutir sobre a possibilidade de que todos os seres, Sol, Lua e os astros, todos rodavam em torno da Terra, e hoje a ciência chega e diz exatamente o contrário, é a Terra que gira em torno do Sol. E de acordo com o conhecimento científico da época, as coisas vão se adequando. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi o primeiro livro a ser escrito no mundo. E não obstante ter sido escrito por pessoas diferentes, em situações diferentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes, ela não traz uma contradição. Até hoje, a palavra de Deus não precisou, não precisa e não precisará de ajustes. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, ela é suficiente para discernir os nossos pensamentos, para dividir alma e espírito, juntas e medulas, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito não significa sem pecado. Perfeito significa inserido no contexto da vontade de Deus, ainda que pecando, se arrependendo, ainda que pecando, levando diante do Senhor a sua contemplação, levando diante do Senhor a sua necessidade, para que se cumpra a palavra de Deus. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. É por isso que podemos usar a palavra de Deus, podemos usar a Bíblia como
a única regra de fé e prática, porque ela traz em seu conteúdo amparo para todas as áreas da vida humana. Creia nos ensinos da palavra de Deus, deixe-se levar e ser dominado, preenchido por aquele que revelou essa palavra, o Espírito Santo de Deus, e dias diferenciados na sua vida, a partir desse momento, começarão a existir. Baixe a sua cabeça que eu quero orar juntamente com você. Peça ao Senhor que te dê sabedoria ao abrir a palavra de Deus. Peça ao Senhor que te dê discernimento, para que você não leia a palavra de Deus apenas como um livro qualquer, mas que você medite nele de dia e de noite, e que o nome do Senhor seja engrandecido na tua vida. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, toma em tuas mãos, Senhor, a vida de cada pessoa que está participando desse culto, aqui em casa, em quaisquer outros lugares, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Enche com a tua presença, enche com a tua sabedoria a vida de cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos pela Bíblia Sagrada, nós te louvamos porque aprouve a ti nos dar esse grande presente. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua infinita graça. Pai, abre o nosso entendimento para que possamos ver além das letras, para que possamos entender, orientados pelo teu Santo Espírito, qual é a tua santa, boa, agradável e perfeita vontade, pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Fala aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu delícia do meu coração. Meu querido, eu estou aqui para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da CIB Duque de Caxias e dê um like, né? Curta os vídeos que a gente está fazendo aqui nos nossos cultos, compartilhe para muitas e muitas pessoas, e que Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Um beijo!